O sol da manhã ainda nem havia aquecido totalmente o asfalto quando um carro simples, um hatchback cinza, com marcas visíveis do tempo, estacionou discretamente em frente à vitrine reluzente da concessionária de carros de luxo situada em um dos bairros mais nobres da cidade. A porta se abriu devagar e dele saiu um homem com um sorriso sereno e uma presença discreta, Ronaldinho Gaúcho. Sim, o craque mundial, o ídolo de gerações, mas hoje sem flashes, sem seguranças, sem a pompa de celebridade. Ele vestia uma camiseta polo simples jeans, surrados, e um boné que escondia parcialmente seus cabelos cacheados. Quem o visse talvez pensasse tratar-se apenas de mais um brasileiro comum, talvez até um curioso que se perdeu a caminho de alguma loja popular. Mas Ronaldinho estava ali com um propósito especial: comprar um presente para a mãe Dona Miguelina, uma mulher que havia se sacrificado por ele durante toda a vida, e que agora, depois de uma batalha silenciosa e vitoriosa contra a doença, merecia um gesto de gratidão à altura. Só que para isso, ele queria experimentar o atendimento como qualquer outra pessoa. Nada de anunciar sua presença, nada de ligações antecipadas. Ele queria ver como sua própria concessionária sim, sua, ainda que ninguém ali soubesse, tratava as pessoas comuns. A fachada de vidro refletia sua silhueta enquanto ele se aproximava da entrada. Lá dentro, o ambiente era impecável. Pisos de mármore branco, polido, luzes suaves, carros de luxo, meticulosamente posicionados, vendedores de terno, conversando com clientes com champanhe nas mãos. A atmosfera era de exclusividade quase elitista. Assim que Ronaldinho cruzou a porta, sentiu os olhares. Não olhares de reconhecimento, mas de julgamento. Um segurança o observou com o canto dos olhos. Uma recepcionista ao vê-lo apertou os lábios como se não soubesse se devia oferecer ajuda ou acionar alguém do setor de triagem. Ninguém o abordou. Ninguém o saudou. Como um fantasma, ele caminhou entre as ilhas de veículos luxuosos, observando cada modelo com a mesma admiração genuína de sempre como o garoto de Porto Alegre que sonhava com um futuro diferente. Seus olhos brilharam quando pararam sobre uma SUV preta com detalhes cromados e bancos de couro caramelo, o carro perfeito para a mãe. Mas antes que pudesse se aproximar da ficha técnica no vidro, uma voz surgiu às suas costas. "Posso ajudá-lo com alguma informação?" perguntou um vendedor jovem, mas sem sorriso. A frase veio seca automática, como quem cumpre um protocolo sem real intenção de ajudar. Ronaldinho respondeu com educação, dizendo que estava interessado naquele modelo em exposição. O vendedor, com um olhar de cima a baixo, quase franzindo o nariz, fez uma pausa antes de soltar um: "Esse modelo é um dos mais caros da loja, senhor." Ronaldinho apenas assentiu, como quem compreende, mas não se abala. "O senhor trabalha com o quê? Se me permite perguntar?" Veio a pergunta seguinte, quase como uma barreira social, disfarçada de curiosidade. O ex-jogador sorriu levemente e respondeu com naturalidade: "Futebol." Mas nem isso causou impacto. O jovem pareceu desinteressado, como se tivesse ouvido uma piada ruim. Ronaldinho agradeceu e seguiu em direção ao carro quando uma outra figura apareceu. Gustavo, o gerente de vendas, um homem de aparência impecável, terno, sob medida, cabelo engomado e um sorriso tão falso quanto reluzente. "Bom dia", disse ele tentando soar cordial. "O senhor está procurando algo mais acessível. Podemos mostrar alguns seminovos na ala lateral", completou com uma entonação que misturava desprezo e presunção. Ronaldinho, ainda sem se revelar, respondeu apenas: "Estou apenas olhando, obrigado." Mas Gustavo insistiu agora com um tom mais incisivo: "Senhor, precisamos otimizar nosso atendimento. Se não houver real interesse de compra, peço que nos permita atender nossos outros clientes." O olhar de Ronaldinho se manteve calmo, mas o silêncio dele começava a incomodar. Outros vendedores olhavam de canto, cochichando como se a presença daquele homem simples estivesse sujando o ambiente refinado da loja. Um casal de meia-idade vestidos com roupas caras observava com uma expressão de incômodo evidente. A senhora chegou a murmurar algo como: "Hoje em dia qualquer um entra nesses lugares."
Enquanto isso, do outro lado da loja, uma funcionária chamada Clara observava tudo. Jovem recém-contratada, ela havia ouvido histórias sobre Gustavo, sobre como ele tratava clientes com base em aparências, mas ver com os próprios olhos era diferente. Clara sabia quem era aquele homem. Seu pai era torcedor fanático, e ela crescera assistindo aos dribles mágicos de Ronaldinho. Era impossível não reconhecê-lo. E ainda assim, ali naquela loja, ele estava sendo tratado como um intruso. Ela sentiu um nó na garganta. Queria intervir, queria falar algo, mas o medo de perder o emprego a paralisava. Ronaldinho continuou andando, tocando suavemente o capô da SUV que escolhera para sua mãe. Naquele momento, ele não sentia raiva, sentia decepção, porque aquela loja, aquele ambiente, aquele sistema, tudo aquilo representava uma cultura que ainda julgava pelas roupas, pelo carro, pela aparência. E o pior era a cultura que ele, como empresário e sócio majoritário, havia deixado florescer em silêncio. Mas não por muito tempo. O brilho das luzes da concessionária parecia mais intenso, quase ofuscante naquele instante em que Gustavo, o gerente, aproximou-se de Ronaldinho com um olhar carregado de julgamento. Ele não escondia o desdém que sentia pelo homem simples, com camiseta polo e jeans gastos, que ousava atravessar o que para ele era um templo exclusivo da elite automotiva. Aos seus olhos, aquela pessoa simplesmente não pertencia ali. Senhor, gostaria de lhes informar que essa concessionária é para clientes que realmente têm interesse e capacidade de adquirir veículos premium, declarou Gustavo com uma voz que não deixava espaço para contestação. Ronaldinho ergueu os olhos e, com um sorriso contido, respondeu: Entendo sua preocupação, mas meu interesse é legítimo. Estou aqui para escolher um presente especial para minha mãe. Gustavo arqueou a sobrancelha, um gesto de incredulidade disfarçada. Por trás daquele olhar, passava o pensamento de que aquele homem não tinha dinheiro, ou não tinha classe, ou simplesmente não pertencia ao mundo ao qual Gustavo se entregava como guardião. Sinto muito, mas sua aparência não condiz com o perfil de nossos clientes, continuou o gerente com um tom que misturava sarcasmo e autoridade. O silêncio que se formou na loja foi pesado como uma nuvem escura. Alguns vendedores pararam suas conversas para observar, outros trocaram olhares rápidos e cúmplices, como se estivessem diante de um espetáculo. Clientes também notaram e começaram a cochichar entre si, alguns com olhares de desaprovação, outros como se assistissem a uma comédia de mau gosto. Sua aparência, Ronaldinho, repetiu a voz firme sem perder a compostura. Estou aqui como qualquer outro cliente. Clara, a jovem funcionária que observava tudo de longe, sentiu seu estômago se apertar. As palavras de Gustavo soavam como um tapa no rosto de qualquer pessoa com um mínimo de dignidade. Ela sabia o que aquilo significava preconceito. Não declarado, mas explícito. Aquele momento não era apenas sobre carros. Era sobre o tratamento desigual, baseado em suposições superficiais. Outro vendedor, Brad, conhecido por seu ar elitista e gosto por champanhe importado, juntou-se à conversa. Ele segurava uma taça e olhava para Ronaldinho com um sorriso condescendente. Talvez o senhor deveria tentar uma loja mais modesta, Brad sugeriu, fazendo uma leve risada, enquanto seus colegas riam embaixo dos narizes. Modesta, Ronaldinho perguntou, controlando a irritação que ameaçava aflorar. E qual seria essa loja? Uma que vende carros populares baratos. Algo como um carro usado, talvez. Brad respondeu com desprezo. As palavras caíram como pedras pesadas no ambiente. Ronaldinho respirou fundo, mas sua expressão continuava calma. Ele podia ter explodido, poderia ter feito um escândalo, mas não era esse seu jeito. Em vez disso, preferiu manter a dignidade, sabendo que a verdadeira batalha seria travada com inteligência e paciência. Posso falar com alguém da diretoria? Pediu, olhando diretamente para Gustavo. Eu sou o gerente da loja e estou dizendo que não pode ficar aqui. Gustavo respondeu ríspido. Se não sair voluntariamente, chamarei a segurança. Ronaldinho deu um passo atrás com o coração apertado. Não era apenas a rejeição, mas o fato de que estava sendo humilhado em seu próprio negócio. Sentiu um nó na garganta,
ao perceber como o preconceito estava enraizado naquela cultura corporativa que ele nunca havia realmente encarado de frente. Do outro lado da loja, Clara finalmente encontrou coragem para se aproximar. Isso está errado, falou baixinho, olhando para Gustavo. Ele merece respeito. Gustavo se virou abruptamente com o rosto vermelho de raiva. Você quer ficar do lado dele? Ameaçou, encarando-a friamente. Pense bem antes de tomar partido aqui. A ameaça pairou no ar, e Clara recuou, mas não sem olhar para Ronaldinho com um misto de admiração e solidariedade. Enquanto isso, alguns clientes pegavam seus celulares, alguns para gravar a situação, outros talvez apenas para registrar um momento desconfortável. Ronaldinho sabia que aquele episódio não ficaria escondido. Sua mensagem já começava a ser enviada para os executivos e para a equipe jurídica da empresa. O gerente Gustavo então tomou seu telefone e fez a ligação que ele achava que encerraria o problema, chamaria a segurança para retirar o homem que ele considerava um incômodo. Ele não sabia que aquele gesto seria o começo da sua própria ruína. Enquanto aguardava, Ronaldinho se manteve firme, um gigante silencioso contra a ignorância. Clara, agora ao seu lado, sentia as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de esperança. Esperança de que a justiça viria, e viria mais rápido do que todos imaginavam. Enquanto a tensão na concessionária alcançava seu ápice, Gustavo segurava o telefone com uma confiança que mais parecia arrogância. Do outro lado da linha, o segurança privado foi acionado para resolver a situação que ele classificava como um problema menor. Mal sabia ele que aquela ligação era o estopim para uma reviravolta que abalaria as estruturas da loja e da própria empresa. Ronaldinho, em pé, no meio do salão de vitrines, sentia os olhares de curiosidade e julgamento e, em alguns casos, até de aprovação silenciosa dos clientes. Seu semblante permanecia calmo, mas por dentro uma chama de indignação queimava. Ele sabia que não estava ali apenas para comprar um carro. Estava ali para enfrentar uma cultura de exclusão que havia se estabelecido no seu próprio império, muitas vezes invisível para quem não vivenciava o preconceito diariamente. Clara, que permanecia ao lado, encarava a cena com o coração acelerado. Havia momentos na vida em que calar-se não era uma opção, e aquele era um deles. Respirando fundo, ela tomou coragem para se posicionar, ainda que com a voz trêmula. Senhor Gustavo, isso está errado. O senhor não pode simplesmente tratar um cliente dessa forma, ainda mais alguém que demonstra respeito e interesse genuíno. Gustavo se virou abruptamente, encarando Clara com um olhar fulminante. Você está se metendo onde não foi chamada, garota. Se quiser continuar trabalhando aqui, faça o que lhe mandam, entendeu? A ameaça pairou no ar e muitos funcionários desviaram o olhar, temendo se envolver numa disputa que poderia custar seus empregos. Mas Clara não se intimidou. Não podemos permitir esse tipo de discriminação em nossa empresa. Não hoje. Nesse instante, o segurança chegou ao local. Alto, sério e com uma postura profissional que contrastava com a arrogância de Gustavo, ele olhou rapidamente para Ronaldinho e, sem grandes cerimônias, pediu que o acompanhasse até a saída. Ronaldinho assentiu com calma, como se já soubesse que aquele era apenas um capítulo de uma história muito maior. Antes de se virar, olhou para os rostos da equipe e dos clientes que assistiam ao espetáculo de exclusão e desrespeito. Espero que todos aqui lembrem desse momento. A forma como tratamos as pessoas reflete quem realmente somos. Enquanto caminhava para fora, Clara sentiu lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de esperança e admiração. Admirava a dignidade daquele homem que, mesmo humilhado, mantinha a compostura. E sabia que aquilo não ficaria assim. Do lado de fora, Ronaldinho tirou o telefone do bolso e digitou uma mensagem curta, mas carregada de significado: reunião de emergência. 1 hora. Algo que vocês precisam ver. Era uma convocação para a diretoria da empresa e para o departamento jurídico. Uma convocação para mudanças urgentes. Dentro da concessionária, Gustavo comemorava o que ele acreditava ser uma vitória. Contava aos colegas sobre o episódio, vangloriando-se do seu controle da situação. Mas mal sabia que aquele comportamento que tantos ali consideravam normal seria desfeito por uma força que eles subestimavam.
Pouco tempo depois, uma frota de veículos escuros começou a chegar em frente à concessionária. De dentro dos carros, saíram executivos da empresa ou advogados e membros do conselho, todos apostos para uma reunião extraordinária. Ronaldinho, agora vestido com um terno impecável, entrou com a autoridade de quem não só conhecia, mas comandava aquele império automotivo. O silêncio tomou conta da loja, como se o ar tivesse sido sugado e cada palavra que ele proferisse pudesse mudar o destino de todos ali. Boa tarde a todos, começou ele, a voz firme e clara ecoando pelo salão. Vocês estão prestes a assistir a algo que jamais deveria ter acontecido nesta empresa. Olhares de surpresa, medo e até arrependimento começaram a surgir. Gustavo, que ainda tentava manter o controle, sentiu a temperatura do ambiente cair drasticamente. Essa loja, essa equipe e essas atitudes continuou. Ronaldinho não representam o que nossa marca defende. Hoje fui tratado como um estranho em minha própria casa. Um homem que construiu tudo isso. Um homem que, em busca de um presente para sua mãe, foi humilhado por preconceito. Ronaldinho caminhou lentamente até Gustavo, que agora estava pálido, quase sem reação. Gustavo, você está demitido. E não está sozinho. Todo funcionário que participou ou conivil com essa atitude será desligado imediatamente. A reação foi instantânea. Sussurros, choque e uma sensação de que o chão estava desabando sob os pés da equipe. Clara observava tudo sentindo uma mistura de alívio e orgulho. Ronaldinho continuou. Quero também anunciar que Clara, que demonstrou coragem e respeito, será promovida a gerente interina desta unidade. Ela representa a mudança que queremos para esta empresa. A declaração foi recebida com aplausos discretos e até alguns clientes se levantaram demonstrando apoio. Naquela tarde, uma nova era começava naquela concessionária. Uma era onde o respeito à dignidade e à igualdade seriam os verdadeiros motores do negócio. O impacto da demissão de Gustavo e de seus cúmplices reverberou pela concessionária e pela empresa como um trovão. O silêncio que tomou conta da loja foi preenchido aos poucos por murmúrios de surpresa, alívio e uma certa esperança tímida. Ronaldinho Gaúcho, agora não apenas um cliente ou uma celebridade, mas o símbolo vivo de uma mudança inevitável, estava prestes a reescrever a história daquele local. Clara, recém-promovida, sentia o peso e a responsabilidade da nova posição em seus ombros. Ela sabia que não seria fácil, mas também sabia que aquela era a oportunidade de mostrar que o respeito e a empatia poderiam sim coexistir com a excelência em vendas e atendimento. Hoje não foi apenas sobre a humilhação. De um homem, disse Ronaldinho em uma reunião com todos os funcionários presentes, foi sobre uma cultura que precisa ser transformada. E a mudança começa aqui conosco. Ele falou com uma paixão que não deixava dúvidas. Explicou que a empresa implementaria políticas claras contra qualquer tipo de discriminação, independentemente de raça, aparência ou condição social. Um programa intenso de treinamento sobre diversidade e inclusão seria iniciado imediatamente, e todos os colaboradores seriam avaliados não apenas pelo desempenho comercial, mas pelo respeito e ética no atendimento. Enquanto isso, os membros do conselho de administração começaram a agir rapidamente. Documentos eram revisados, contratos revisados, novas diretrizes estabelecidas. A força das palavras e atitudes de Ronaldinho impulsionou um movimento interno que ultrapassaria os limites daquela concessionária, alcançando todas as unidades sob o guarda-chuva da empresa. Nos dias seguintes, Clara trabalhou incansavelmente. Reuniu a equipe, ouviu reclamações e sugestões e implementou mudanças significativas na rotina do trabalho. Criou canais de comunicação abertos para que qualquer colaborador pudesse relatar situações de preconceito sem medo de retaliação. A palavra de ordem era transparência. A notícia sobre o ocorrido se espalhou rapidamente nas redes sociais, ganhando destaque em portais de notícias e nas comunidades online. A história de Ronaldinho Gaúcho, o craque que enfrentou a discriminação dentro de sua própria empresa e a venceu com dignidade, inspirava debates e reflexões por todo o país.
Alguns clientes que inicialmente haviam participado da situação de preconceito procuraram pessoalmente pedir desculpas. Era um momento de aprendizado coletivo. Outros funcionários que antes mantinham comportamentos discriminatórios passaram a se questionar e a participar ativamente das sessões de treinamento. Entretanto, nem tudo foi fácil. Alguns colaboradores resistiram às mudanças insatisfeitos com a perda de privilégios e com a nova cultura que exigia empatia e respeito mútuo. Clara precisou lidar com conflitos internos, conversas difíceis e até a saída de alguns funcionários que não se adequavam à nova realidade. Ronaldinho, mesmo com a agenda cheia, retornava à concessionária regularmente, às vezes trajando seu terno elegante, outras vestido casualmente para acompanhar de perto a evolução da equipe e reforçar seu compromisso pessoal com o projeto. Sua presença era um lembrete constante de que a mudança não era apenas uma política, mas um valor. Numa dessas visitas, Ronaldinho reuniu toda a equipe na sala de reuniões para um momento especial. "Vocês são a nova face desta empresa", afirmou. "Vocês representam o futuro, onde todos têm lugar e são tratados com dignidade. Não é fácil mudar hábitos e crenças, mas é necessário. Cada cliente que entra por aquela porta merece nosso melhor, independentemente de quem seja." Ele então contou histórias de sua infância, dos desafios que enfrentou para alcançar o sucesso e de como o respeito que recebeu ao longo da vida foi tão importante quanto os títulos e troféus conquistados. Sua sinceridade emocionou a todos. Enquanto isso, no departamento jurídico, contratos foram ajustados para incluir cláusulas de ética rigorosas e os treinamentos passaram a ser obrigatórios com avaliações periódicas. A empresa decidiu também criar um comitê de diversidade formado por funcionários de diferentes setores para acompanhar e promover iniciativas inclusivas. Nas ruas, a história virou exemplo para outras empresas e setores. O episódio serviu para lembrar que, mesmo em ambientes sofisticados e aparentemente progressistas, o preconceito pode estar oculto, mas deve ser combatido com coragem e ação. A concessionária passou a atrair uma clientela mais diversificada, que encontrava não apenas produtos de luxo, mas um atendimento acolhedor e genuíno. A satisfação dos clientes subiu, e os números de vendas começaram a refletir a transformação interna. Para Ronaldinho, o presente para a mãe ainda estava para ser entregue, mas ele sabia que a verdadeira vitória já havia sido conquistada, não apenas para ele, mas para todos que acreditam em justiça, igualdade e respeito. À medida que as semanas avançavam após a reviravolta na concessionária, Ronaldinho Gaúcho sentia o peso da responsabilidade que agora carregava não apenas como dono, mas como agente transformador de uma cultura enraizada por anos. A fama e o prestígio que o acompanharam dentro dos gramados agora davam lugar a um desafio ainda maior: mudar corações e mentes. Clara, por sua vez, assumiu sua posição com firmeza e humildade. Sabia que não bastava a simples demissão dos envolvidos na humilhação. O verdadeiro teste seria fazer com que a cultura tóxica que permitira aquele comportamento desaparecesse para sempre. Organizou treinamentos diários, palestras com especialistas em diversidade e reuniões abertas para que funcionários pudessem compartilhar experiências e sugestões. Era uma batalha silenciosa contra preconceitos invisíveis, contra resistências internas e contra o medo de mudar. Enquanto isso, Ronaldinho viajava com frequência para outras unidades da rede, acompanhado por especialistas em cultura organizacional e membros do conselho. Sua presença marcava a importância do compromisso da empresa com a transformação. Ele não hesitava em conversar diretamente com vendedores, gerentes e clientes, ouvindo relatos, sugestões e críticas com atenção. Para ele, essa escuta ativa era fundamental para entender a dimensão real do problema. Em um desses encontros, uma funcionária de uma unidade distante chamada Mariana emocionou a todos ao contar como o ambiente de trabalho havia melhorado significativamente, mas também relatou o desafio diário de confrontar colegas que ainda resistiam às mudanças. Ronaldinho a encorajou, ressaltando que o processo de mudança era contínuo e que cada voz como a dela era essencial para o sucesso. A mídia acompanhava de perto os desdobramentos da história. Artigos, entrevistas e reportagens
destacavam não apenas a coragem de Ronaldinho ao enfrentar o preconceito em seu próprio negócio, mas também o exemplo que estava dando para o mercado brasileiro. A narrativa mostrava que sucesso e ética podiam e deveriam caminhar juntos. No entanto, nem tudo era fácil. Internamente, algumas vozes dissonantes tentavam desacreditar as ações, espalhando rumores e questionando a necessidade das mudanças. Ronaldinho enfrentou situações delicadas, incluindo encontros com executivos que temiam que o foco na diversidade pudesse afetar os resultados financeiros. Com paciência, apresentou dados e exemplos de outras empresas que, ao investir em um ambiente inclusivo, aumentaram a produtividade e a satisfação dos clientes. Durante esse período, a relação de Ronaldinho com Clara fortaleceu-se. Ela passou a ser sua principal aliada na gestão da concessionária, trazendo ideias inovadoras e mostrando capacidade de liderança. Em reuniões estratégicas, suas propostas para melhorar a comunicação interna e a cultura organizacional eram sempre valorizadas. Além disso, a empresa iniciou parcerias com organizações sociais e institutos de diversidade, ampliando seu compromisso para além das portas das concessionárias. Foram criados programas de estágio e emprego para jovens de comunidades carentes, promovendo inclusão social e oportunidades reais. Na concessionária, o dia a dia também apresentava transformações visíveis. Clientes de diferentes perfis, antes desconfortáveis, agora encontravam acolhimento. Os vendedores passavam a valorizar não apenas o volume de vendas, mas a qualidade do atendimento e a satisfação genuína do cliente. A reputação do local melhorava e, com isso, as metas comerciais eram superadas. Num encontro especial com a equipe Ronaldinho, discursou emocionado. A transformação que começamos aqui não é só sobre carros ou números. É sobre dignidade, sobre fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Cada um de vocês é responsável por essa mudança, e juntos estamos construindo algo maior do que qualquer troféu ou título. Enquanto isso, a mãe de Ronaldinho, Dona Miguelina, acompanhava de perto as mudanças. Em uma visita à concessionária, foi recebida com respeito e carinho por Clara e toda a equipe, contrastando profundamente com o cenário que inspirou a busca pelo presente especial. As lágrimas de emoção que escorreram pelo rosto da matriarca refletiam a vitória de uma luta que ia muito além do simples ato de presentear. Ronaldinho, ao ver sua mãe sorrir ao volante do carro novo, sentiu que o presente mais valioso era, na verdade, o legado de respeito e justiça que estava construindo com tanta dedicação. Sabia que ainda havia muito caminho pela frente, mas a cada passo, a certeza de que valia a pena lutar por um mundo mais justo se fortalecia. Mesmo com os avanços significativos nas políticas internas da concessionária, a transformação profunda da cultura organizacional enfrentava desafios ocultos. Nem todos estavam prontos para abandonar velhos hábitos e preconceitos arraigados, e a resistência, por vezes silenciosa, ameaçava desacelerar o progresso conquistado com tanto esforço. Clara percebeu que, para sustentar as mudanças, era necessário ir além de treinamentos e reuniões. Era preciso criar um ambiente onde a diversidade não fosse apenas tolerada, mas celebrada como fonte de riqueza e inovação. Assim, propôs a criação de grupos de afinidade dentro da empresa, espaços seguros onde funcionários poderiam compartilhar suas experiências, promover o entendimento mútuo e desenvolver projetos que valorizassem diferentes perspectivas. Ronaldinho abraçou a ideia com entusiasmo e destinou recursos para apoiar essas iniciativas. Ao mesmo tempo, visitava regularmente os encontros desses grupos, ouvindo histórias reais de superação, discriminação e solidariedade. Sua presença trazia legitimidade e inspiração, mostrando que a liderança verdadeira é aquela que se envolve, escuta e aprende com seu time. Entretanto, as dificuldades não tardaram a surgir. Alguns setores da empresa, acostumados a uma hierarquia rígida e homogênea, viam essas mudanças como ameaças ao seu poder e conforto. Comentários desdenhosos, exclusões sutis e sabotagens discretas tentavam minar os esforços de Clara e dos aliados. Num momento decisivo, Ronaldinho convocou uma reunião com todos os gestores para tratar dessas questões. Em um discurso firme, destacou: liderar
não é apenas comandar. É ter coragem para enfrentar os desafios internos, para olhar no espelho e reconhecer onde precisamos melhorar. Se não formos nós os primeiros a mudar, ninguém mudará por nós. A reação foi mista. Enquanto alguns gestores se mostraram receptivos, outros demonstraram desconforto, evidenciando a magnitude do trabalho que ainda precisavam realizar. Clara soube então que a renovação exigiria não só políticas, mas também o desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais como empatia, comunicação eficaz e gestão de conflitos. Para isso, implementou programas de coaching e mentoria focados em capacitar líderes a criar ambientes inclusivos e motivadores. Muitos funcionários inicialmente céticos passaram a se surpreender com os resultados. A produtividade melhorava, o clima organizacional se tornava mais saudável e a rotatividade de pessoal diminuía significativamente. Paralelamente, a empresa investiu em tecnologias que facilitavam a transparência nas avaliações de desempenho e no feedback contínuo, garantindo que atitudes discriminatórias fossem rapidamente identificadas e corrigidas. Na esfera externa, Ronaldinho se tornou uma voz ativa em eventos e fóruns sobre responsabilidade social corporativa. Compartilhava sua experiência pessoal e os aprendizados obtidos na condução da transformação da empresa, incentivando outras organizações a adotarem práticas semelhantes. Dentro da concessionária, a cultura começou a florescer de maneira concreta. Projetos colaborativos baseados na diversidade de talentos e experiências geravam soluções inovadoras para o atendimento ao cliente e para o desenvolvimento de novos produtos. Clara, que antes se sentia insegura diante das resistências, agora se consolidava como uma líder admirada e respeitada, não só por sua competência, mas por sua capacidade de inspirar e unir pessoas. Em um momento marcante, Ronaldinho reuniu toda a equipe para uma celebração dos progressos alcançados. Entre discursos emocionados e aplausos sinceros, ele ressaltou: "A verdadeira liderança é feita de atitudes pequenas do dia a dia. É reconhecer o valor de cada pessoa, independente de sua origem ou aparência. Essa é a mudança que queremos e juntos vamos construí-la todos os dias." A concessionária, que outrora foi palco de humilhação e preconceito, agora se tornava referência de transformação e respeito no mercado. Um exemplo vivo de que mesmo nas adversidades, a coragem e a determinação podem abrir caminhos para um futuro melhor. O sol brilhava alto naquele dia especial, e a concessionária, que antes fora palco de humilhações e preconceitos, agora pulsava com uma energia renovada. Ronaldinho Gaúcho, com um sorriso tranquilo e olhar brilhante, preparava-se para entregar o presente que inspirou toda aquela transformação, o carro novo para sua mãe, Dona Miguelina. Ela chegava acompanhada de Clara, agora uma líder consolidada que havia se tornado uma referência dentro e fora da empresa. O encontro entre mãe e filho na loja era mais do que uma entrega de veículo. Era a celebração de uma vitória contra barreiras invisíveis, que por tanto tempo tentaram limitar sonhos e oportunidades. Dona Miguelina entrou na concessionária com a elegância simples que a vida lhe deu. Foi recebida com respeito e carinho atitudes que outrora teriam sido inimagináveis naquele local. Clara conduziu-a até o SUV de luxo que Ronaldinho escolheu com tanto cuidado. Ao ver o carro, a emoção transbordou em lágrimas silenciosas, lágrimas que falavam de gratidão, amor e justiça restaurada. "Filho, você sempre me deu muito mais do que bens materiais. Hoje sinto que esse presente representa tudo o que lutamos e conquistamos", disse Dona Miguelina enquanto tocava suavemente o volante. Ronaldinho a abraçou, sentindo no peito o peso e a leveza daquela conquista. "Mãe, o maior presente é saber que estamos construindo um legado de respeito, não apenas para nós, mas para todos que acreditam em um mundo melhor", respondeu ele. A cena foi testemunhada por funcionários e clientes que reconheceram ali o verdadeiro significado daquela jornada. O símbolo do carro não era apenas luxo ou status, mas o reflexo de um esforço coletivo para derrubar preconceitos e erguer pontes de empatia e dignidade. Nos meses seguintes, a concessionária continuou a se destacar
não só pelas vendas, mas pela cultura que estabeleceu. Eventos comunitários, campanhas sociais e programas de inclusão social tornaram-se parte do cotidiano. A empresa passou a inspirar outras organizações a adotarem práticas semelhantes, promovendo um movimento crescente em prol da diversidade e da igualdade no mercado brasileiro. Ronaldinho, em suas declarações públicas, sempre reforçava que o verdadeiro sucesso não se mede apenas por troféus ou cifras, mas pelo impacto positivo que se gera na vida das pessoas. O futebol me ensinou a trabalhar em equipe, a respeitar adversários e a nunca desistir. A vida corporativa me ensinou que liderança é servir, é cuidar das pessoas. E essa é a lição que quero deixar para as futuras gerações, afirmou em uma conferência internacional sobre responsabilidade social. Clara, agora reconhecida como uma das jovens líderes mais promissoras do país, continuava sua trajetória sempre guiada pelos valores que emergiram daquele episódio. Sua história, junto à de Ronaldinho, tornou-se inspiração para muitos que enfrentam desafios em busca de justiça e igualdade. Em um momento de reflexão, Ronaldinho compartilhou com seus colaboradores o que começou como uma situação dolorosa, tornou-se um catalisador para mudanças profundas. A humilhação se transformou em força, o preconceito em aprendizado e o respeito em legado. E assim, a concessionária que um dia fora palco de exclusão tornou-se um símbolo vivo de transformação. Um local onde cada pessoa, independente de sua origem, era recebida com dignidade e valorizada por sua essência. Naquele dia de celebração, enquanto o céu tingia-se de tons dourados pelo pôr do sol, Ronaldinho observava sua mãe dirigindo o carro novo, rodeada por sorrisos e esperança. Sabia que aquele era apenas o começo de uma história maior. Uma história que ele e sua equipe estavam escrevendo juntos, a história de um mundo onde o respeito e a justiça caminham lado a lado com o sucesso.